Eu sou o futuro de minha bisavó, Azize. Na minha imaginação, a construção da minha identidade começa com ela. Quando eu era pequena, meu pai costumava me contar histórias das Arábias. Eu me lembro que ele dizia que minha bisavó se chamava Azize e que ela tinha viajado o mundo todo com meu avô Gandur, antes de se apaixonar pelo Brasil, e daí lá querer construir um palácio. Ela queria trazer para esse palácio um pouco de todos os lugares que ela tinha amado, como Pedras de Veneza, por exemplo, que hoje eu penso deveria ter sido Murano. Meu pai dizia que a gente era de família nobre e que eu era uma princesa árabe. Meio árabe, meio japonesa, meio índia, meio europeia, meio tudo, meio mundo. Foi com uma felicidade imensa que recebi a notícia de que o palácio construído pela minha bisavó Azize seria reinaugurado com um nome que faça referência a ela. Para mim, isso foi mais que um reconhecimento sobre uma mulher de extrema coragem que veio de terras muito distantes e viajou o mundo com 2 filhos, em uma época que ainda era mais difícil para mulheres na luta contra o patriarcado. Para mim, essa é uma conquista para o mundo, especialmente para todas as mulheres que se fazem vistas e reconhecidas pelos seus atos. Para mim, isso significa coragem, luta, solidariedade, amor, resiliência de uma geração, esta a qual pertencemos, que com mudanças como estas constroem-se mundos onde persistimos tendo esperança no futuro. A Azize Abigail foi uma mulher imigrante que veio para o Brasil no começo do século XX, na primeira década, provavelmente, do século XX, e vinda do Oriente Médio, da região onde ainda era dominada pelo Império Turco. Ela ficou conhecida, era chamada, denominada por muitas pessoas na cidade de Jaboticabal como turca. A gente não tem exatamente nenhum documento que comprove a cidade do seu nascimento, mas dizia que ela era de Beirute, no Líbano. Na verdade, o único documento que se tem no Museu Histórico de Jaboticabal é uma certidão de nascimento da sua primeira filha, a Dolores. As fontes orais que nós temos contam que ela teria tido pelo menos uma passagem pela Europa, uma estadia longa na Europa. O que a gente sabe sobre ela, né? Que ela foi uma mulher que veio para o Brasil e viveu com seu marido no estado do Rio de Janeiro. Tiveram uma loja de departamentos, alguns dizem que muito grande, com muitos que eles eram muito ricos, né? Tinham muito sucesso no comércio.
E ela chega a ter 3 filhos, a Dolores, a primeira filha, o Eduardo Ganduro, o segundo, e um terceiro filho, que a gente não sabe o nome, e que em determinado momento o seu marido falece por conta da febre amarela. Quando o marido da Azize falece, há algumas divergências nas histórias, né, nos depoimentos, que dizem que ela teria voltado para sua casa, ou que ela teria ido para a Europa, enfim, que ela pegou um navio e foi embora do Brasil. Outros depoimentos dizem que ela até pensou ou tentou voltar, mas que ela desiste, porque o seu filho mais novo também veio a falecer logo depois. Esse falecimento, alguns dizem que poderia ter sido dentro do navio, enfim, e que aí ela resolveu voltar de um porto de Santos ou Florianópolis a outro. Ela, né, parou e resolveu voltar, retornar ao Brasil. Bom, o que a gente sabe é que, de fato, temos um salvo-conduto, um documento, né, que é um salvo-conduto que permite esse deslocamento ali, já coloca, inclusive, um registro da Azize como uma brasileira naturalizada, mas é um documento que permite esse deslocamento ali em território brasileiro, que data de 1925, de novembro de 1925. E nele a Azize já tem 39 anos. Então, o que a gente sabe é que em Florianópolis ela fez esse documento que coloca como destino o Porto de Santos, e a Azize já teria essa idade de 39 anos. Bom, a grande pergunta de muita gente na cidade de Jaboticabal é como ela foi parar em Jaboticabal. A gente também não sabe disso. Mas alguns dizem que teria a ver com a relação que ela tinha com uma madre que fundou o Colégio Santo André, um colégio, né, bem tradicional, existente até hoje na cidade de Jaboticabal, e que ela teria conhecido essa madre na França, em algum momento que ela visitou a França, que ela esteve por lá, ou que ela até mesmo poderia ter estudado na França. E que, a convite dessa madre, ela teria ido a Jaboticabal. O que a gente sabe é que ela chegou em Jaboticabal lá na segunda metade da década de 20, né, do século 20, e que aí ela começou a construir uma casa. E essa casa é um grande, né, destaque ali na cidade, porque é uma casa em formato de palácio. Uma casa grande que chama bastante atenção, hoje fica na região central da cidade. E ela chega essa mulher imigrante árabe, então diferenciando-se ali da maior parte dos imigrantes da cidade, geralmente italianos ou espanhóis, alguns até japoneses, né? E ela vai viver ali com os seus 2 filhos, e os quais crescem, estudam nas cidades, nas escolas de Jaboticabal. A sua filha mais velha até se torna diretora de uma das escolas estaduais do município. E ela começa a construir uma casa que ela nunca chega a finalizar. Então, alguns relatos que a gente tem dizem que o grande sonho da Azize era finalizar a sua casa. E é um sonho que ela não realiza. Muito ruim, muito triste de se constatar, e quanto por pessoas que vivem na cidade, de que ela teria sido uma bruxa, ou de que ela era uma mendiga, ou diversas histórias são contadas ainda sobre quem teria sido a Turca. Mas o que a gente sabe de fato é que a Turca foi essa mulher que viveu muitos anos em Jaboticabal, até o seu falecimento, que teve amigos, que adorava crianças, adorava animais, tinha 2 cachorros grandes ali, andava pela rua colocando tripas que ela comprava, né, do moço que vendia as tripas ali na rua, tanto no chão ali para os cachorros, quanto no alto para os gatos, que tinha uma crença religiosa, muito provavelmente católica, e tinha também uma sociabilidade, recebia amigos na sua casa, enfim. Hoje, até hoje, né, a gente vê muito preconceito e xenofobia em relação às pessoas árabes, então imagina-se também como deveria ser naquele período. Então ela não deve ter tido uma vida fácil, mas ela teve uma vida sólida e uma vida digna. Até alguns
alguns certos posicionamentos são relatados pra gente, uns posicionamentos dela junto a homens de espaços políticos, assim, de patentes importantes, né? Alguns políticos importantes na cidade, naquele período. E isso me faz com que eu a veja com muita admiração, né? E também com muito carinho, porque principalmente ter trabalhado lá no museu por um tempo e estado naquele lugar, naquele palacete, e refletir bastante sobre esse sonho, né, de terminar de construir aquela casa, aquele lugar que seria dela, enfim, uma vida nova em outro lugar, em um país novo, estrangeiro, enfim, e ver isso interrompido, né, de alguma forma, como ela viu, pelo que contam, ela não conseguia, não tinha mais dinheiro para finalizar a construção. No museu tem diversos materiais como tijolos, partes de colunas, enfim, materiais que já tinham sido comprados para continuar a construção, mas que ela não conseguia continuar. Alguns dizem que ela foi enganada pelo engenheiro, pelos pedreiros que iam enrolando ali ela, enfim. Então ela deve ter tido uma vida de muita luta, mas também de muitos sonhos, né? Além de admiração, eu tenho também um sentimento de agradecimento, de gratidão, vamos dizer assim, pela Turca, pela Zizi, pela Dona Maria, porque como feminista, eu penso e sei que não existe luta sozinha, e que a luta feita por outras mulheres, de outras gerações, de outros tempos, de outros momentos, a resistência dessas mulheres, elas são super importantes e abriram caminhos e continuam abrindo caminhos pra gente, né? Então as mulheres resistindo e ocupando espaços e criando diferentes formas de ver, né? E diferentes histórias, elas são muito inspiradoras.